Olá a todos, meu nome é Alexandre e eu sou professor da disciplina de Introdução à Linguagem R, que é ministrada dentro do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre gráficos e eu queria apresentar para vocês algumas coisas relacionadas à produção de gráficos no R. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é refletir um pouco sobre a representação dos dados que a gente faz quando a gente procura fazer um gráfico e apresentá-lo. A percepção da potencialidade do que é o R para a produção de gráficos, então eu vou trabalhar só com os pacotes básicos e queria que vocês tivessem uma noção de como a gente pode fazer coisas muito interessantes usando só o ferramental básico do R. Mas existem outros pacotes que também ampliam essa potencialidade da produção gráfica no R. Eu queria falar um pouco da lógica que está por trás da produção de gráficos no R, então queria que vocês entendessem os conceitos que estão por trás, para que vocês tenham habilidade para poder produzir o gráfico da maneira que vocês quiserem. Vamos usar basicamente o pacote Graphics, que é o pacote básico do R, que é carregado a cada sessão que a gente abre no R. Eu queria apresentar para vocês as principais funções desse pacote, e depois eu vou apresentar para vocês, além um exemplo de gráfico utilizando o ferramental básico do R, eu vou apresentar um procedimento específico que eu uso com bastante frequência para poder fazer gráficos que são um pouco fora do padrão. Você pode usar esse procedimento. Bom, os princípios para fazer um bom gráfico, né? A gente quer ressaltar, mas a gente não quer distorcer, então a gente quer reter a estrutura básica, original dos dados o máximo possível na representação gráfica. A gente quer que esse gráfico também remeta aos dados originais, ou seja, uma pessoa que está olhando o gráfico, ela consegue entender mais ou menos como é a distribuição dos seus dados. A gente quer um gráfico que seja um gráfico eficiente, ou seja, ele passe muita informação usando pouca tinta, então ele tem uma razão de dados que são apresentados com relação à quantidade de elementos que a gente coloca ali, que passa muita informação de forma muito concisa. E a gente deve resistir sempre a distorcer a informação, a exagerar alguma coisa, ou a parar dados ou informações que sejam apresentadas que não são do nosso agrado. Então a gente tem que se ater aos dados e ser o mais fiel possível a eles. Então isso é um desafio. O melhor gráfico é aquele que apresenta os dados claramente, ressalta o que é de interesse, mas ele é acurado e conciso, ou seja, a gente não está distorcendo. E também uma qualidade que é desejável é que ele seja esteticamente agradável. Então a gente quer fazer um gráfico bonito que as pessoas gostem de olhar para ele também. Bom, eu queria apresentar para vocês os 10 mandamentos do professor Glauco, que é professor do nosso departamento de ecologia aqui no IB-USP. E eu vou apresentar eles aqui para você. Então, a primeira coisa é que você só tem um número de dimensões no seu gráfico que sejam relacionadas às dimensões que você tem de dados. Então, se você tem 2 variáveis, não tem por que o seu gráfico ter 3 dimensões, ou tentar fazer um gráfico que apresente mais dimensões do que aquelas que a gente tem nos nossos dados. Não colocar borda externa é desnecessário. Os eixos sempre devem ter significado. Se você coloca um eixo, ele tem que estar lá explicitamente colocado, seja uma legenda que identifica aquele eixo. As grades internas em gráfico não são boas. Normalmente essas grades elas poluem e não ajudam a entender as informações que estão ali. Evitar preenchimentos a gente não deve usar porque no final das contas também polui o gráfico. Gráficos de publicação, eles não têm título, eles têm legenda, mas não título. Pode ter título? Pode. Quando você for fazer uma apresentação, você colocar um título no gráfico, não tem problema. Para publicação, não. Usar o padrão de decimal do idioma, então tentar fazer com que o seu gráfico ele seja todo produzido dentro do idioma no qual ele está inserido, seja na apresentação ou seja na publicação. As unidades de medida sempre devem estar na legenda dos eixos. E as legendas, elas devem tornar o gráfico autoexplicativo. Então, o gráfico, ele fala por si só.
E sempre no texto citar as figuras e os gráficos na ordem com que eles aparecem no texto. Então, sempre que uma figura for citada, significa que ela está vindo logo em seguida. Então, vamos ver alguns exemplos do que a gente não deve fazer com gráficos. Isso aqui é um padrão do Excel. Esse padrão do Excel ele tem vários problemas. Então, tem as grades de fundo, tem uma cor de preenchimento de fundo, tem preenchimento, né, nas barras, com uma terceira dimensão aqui de informação, que é um eixo que não tem significado, né, dá essa impressão de volume, quando o volume não existe. Então está tudo errado aqui, a gente não faz gráficos dessa maneira. Então é pouca informação para muitos elementos e muita cor num gráfico. Então, um gráfico assim melhora bastante, né? Então está mais limpo, mais clean, a informação está colocada aqui, a gente tem 3 tipos de fisionomias de floresta, e aqui a gente tem a média de altura, isso estaria informado na legenda do gráfico para que ele fosse autoexplicativo. Bom, mas ele pode ainda melhorar, então a gente ainda tem aqui essas barras que a gente pode incluir, trazendo mais informações. Então essas barras de erro, elas trazem mais informações sobre a distribuição dos nossos dados relacionados a essa variável que tem 3 níveis, que é a fisionomia da floresta, e isso aqui nos ajuda a entender a distribuição dos valores que estão ali em cada um desses grupos. Então melhorou, tem mais informação com pouca tinta que foi gasta, mas isso aqui é muito melhor do que aquele gráfico anterior. Então aquela barra, ela não tem muito significado, enquanto que esse elemento de caixa, um box plot, né, ele dá uma ideia para nós de como é a distribuição dos dados de cada um dos níveis dessa variável. Então, isso aqui são os quartis relacionados à distribuição dos valores empíricos. Então, aqui a gente vê que a distribuição é muito mais simétrica, né? A mediana está lá bem no meio da distribuição dos valores. Aqui tem uma certa simetria, então tem um pouco mais de valores aqui para essa cauda mais longa em relação às árvores mais altas. Aqui é bastante simétrico. A gente vê que tem pouca sobreposição entre essas 3 florestas, ou seja, a fisionomia parece ser bem diferente com relação à distribuição de altura das árvores que estão ali. Então isso aqui é um bom gráfico, gastou pouca tinta, tem mais uma informação dizendo que esse grupo é significativamente diferente desse, e para esse também, ou seja, tem um teste estatístico associado que foi apresentado também junto ao gráfico. Então é um bom gráfico. O que é um melhor gráfico, então? Um bom gráfico é aquele que apresenta os dados claramente, ressalta o que é de interesse, é acurado, é conciso, é esteticamente agradável e, se a gente der sorte, o editor vai gostar também e a gente vai conseguir publicá-lo. Então, o que eu tinha para dizer para vocês nessa primeira parte da aula. Vamos encerrar por aqui. A próxima videoaula eu vou falar sobre a lógica que está por trás dos gráficos no R. Então, dos pacotes básicos que a gente tem de instrumentação para a produção de gráficos dentro de uma seção do R. É isso. Até mais, gente.